Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estarmos, aleluia, com a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós estamos fazendo a leitura do dia 7, aleluia, do 12 de 2023, lendo Daniel capítulo 5, 6 e 7 e a segunda carta de João. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Iniciamos nossa leitura em Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede e nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente, sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos e explicar coisas misteriosas, resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Daniel explica as palavras misteriosas. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel que um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios, os astrólogos, que mandei chamar para que eles lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas queriam dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura,
receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-la a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu reino a seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder e glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todo o povo do mundo tremia de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se ele queria, deixasse que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo, aleluia, agia como um animal, morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele conheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Aleluia, e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, saiba de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, bebesse vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, não sabe de nada, mas o Senhor não deu a glória àquele que tem todo o poder de matar ou de deixar viver. Aleluia! E que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou que essa mão escrever nas paredes estas palavras: Meme, Meme, Tekel, Passim. E agora a explicação. Meme quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu matá-lo. Tekel quer dizer o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, puseram uma corrente de ouro no pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, rei da Pérsia, da Média, que tinha 72 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Capítulo 6 de Daniel. Daniel na cova dos leões. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não o encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições e autoridade do reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades nos reinos e comandos, impedir a que o Senhor dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido
a qualquer deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou e assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedece será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor e nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espere que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, aleluia, com o anel das altas autoridades do rei, para que no mesmo caso de Daniel a lei fosse cumprida a pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada e nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e o despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e língua do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Círio da Pérsia. Capítulo 7 de Daniel. A visão dos 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia,
Daniel se deitou na sua cama e sonhou um sonho. Nesse sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está escrito que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com o urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava as 3 costelas na boca. Em uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Depois, aleluia, vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. Os 4 monstros que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. A visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do outro saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. Eu vi quando o 4º monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto os outros monstros, o poder que tinha foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com o homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele Aleluia, ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas, raça, o sirva. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Aleluia. A explicação das visões. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado como o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que tinha visto. Então ele me explicou assim: os 4 monstros enormes são os 4 reis que vão dominar o mundo, mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Glória a Deus. Eu quis saber também a explicação a respeito dos 4 monstros, que era diferente, e dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro, unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu e julgou a favor do povo do Deus Altíssimo.
pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta: os quatro monstros é um rei, é o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasada. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro reino que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele fará contra Deus e ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas, depois disso, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dadas ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos servirão. Aleluia, todos eles obedecerão. Aqui termina a explicação e eu continuo muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Aleluia. Vamos iniciar a segunda carta de João, esta carta dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, adverte os cristãos aleluia, quanto aos falsos profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda carta de João, capítulo 1. Essa carta só tem somente o capítulo 1. Saudação do presbítero para a querida senhora, eu e os seus filhos, a quem amo de verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós amamos por causa da verdade, que continua em nós e está conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, do nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, esteja convosco em verdade e amor. Verdade, amor e erro. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor, aleluia, quer dizer isto: viva uma vida de obediência, aleluia, aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Muito enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é enganador e é inimigo de Cristo. Tomem cuidado com que vocês mesmos, para que não perca o trabalho que já fizemos, mas receba a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com os ensinamentos de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar os ensinamentos de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe diga que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz, essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Palavras finais. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã manda saudações. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura do dia 7 de dezembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.